Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Graça e paz, amém, irmãos? Prazer estar aqui. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, que liberaram sobre nós. Isso faz a gente ficar mais aqui, pastor. O senhor nem acredita como a gente foi tão bem recebido aqui. Irmãos, eu tinha preparado uma palavra semana passada e essa palavra serviu para o dia de hoje. E eu quero liberar ela sobre os nossos corações. Agradecer ao pastor João, a pastora Keila, né? Ao carinho de vocês pela minha filha que está aqui hoje, meu genro, esse menino lindo, maravilhoso, né? Fortinho, aleluia. Estou tentando correr lá na academia da casa dele, lá do apartamento, mas ele não vai junto comigo, mas está tudo bem. Mas tem sido bom, irmãos. Gênesis 17, do 15 ao 22. Abra a sua Bíblia aí. Vai estar aqui no telão, né, abençoado? É a irmã que está lá? É isso? É tu, crente? Aleluia. Eita, forte, amém. 15 até o 22. Vamos lá, gente, você vai me acompanhando aí. Deus também disse a Abraão: quanto a Saraí, a sua mulher, você já não a chamará Saraí. O nome dela será? Só 10 pessoas. O nome dela será? Amém. 16. Eu a abençoarei, também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Nós vamos até o 22. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu, ao pensar consigo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Meu Deus. Então Abraão disse a Deus: permite que Ismael viva sobre o teu favor. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Meu Deus, 90 anos. E você o chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, que será aliança eterna para a descendência dele. No caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido também, o abençoarei, e o farei fértil, e multiplicarei muitíssimo. Ele será pai de 12, na minha versão, deixa eu ver aqui, versículo 20, não é isso? Na tua versão está como? Acompanha aí, ó, vê aí, ó. O 20, como é que está aqui na minha versão? Deixa eu pegar aqui. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoarei, faloei, fecundo, e eu multiplicarei extraordinariamente. Gerarei 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. O penúltimo. A minha aliança, porém, eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. E o último versículo. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Nós estamos diante de algo que Deus queria unir, trazer aliança. E nada melhor, pastor João, de pessoas aliançadas, pessoas que são determinadas, ousadas. Eu estava vendo a menina aqui da minha esquerda cantando. Irmãos, é ousadia para cantar, para ministrar, saber que o Senhor nos chamou para um tempo de alianças. Eu posso ouvir um glória a Deus? Olha para essa pessoa do lado e diga assim: tema da mensagem. Isso, agora diga mais forte: tema da mensagem. Não estamos isentos. Algumas coisas vão acontecer no meio da nossa caminhada. Nós vivemos tempos de vitórias e também tempos de derrotas. Eu vim essa semana para cá para ver algo que Deus tinha estabelecido na minha filha, mas nada foi como planejado, porque nós não estamos isentos do luto, da tristeza, da perda, de muitas outras coisas. Mas o Senhor da aliança, Ele faz com que aquilo que é impossível se torne possível. Amém, irmãos? Então, a palavra que eu começo a dizer para a igreja é que Sara,
é uma senhora de 90 anos, uma garotona, diferente de algumas garotas que estão aqui. E Sara, com 90 anos, imagina o corpito de Sara. Como era Sara na sua idade, na flor de 90 anos. Sara, o nome dela significa princesa. O nome dela foi mudado para que Deus trouxesse a aliança. Algumas coisas na nossa vida são mudadas para que aconteça a aliança. Então não fique triste quando Deus te tirar coisas. Não fique triste quando Deus fechar portas. Não fique triste quando os seus projetos derem errado, porque Deus está no caminho da aliança contigo. Amém, irmãos? E vai dizer que essa mulher, a filha de Arã, considerada meio ou meia irmã de Abraão. Então estava tudo na mesma família. E tem alguns pontos de Sara. Além de ter 90 anos, Sara era estéril. Ela estava esperando a promessa há 25 anos. Concebeu o seu esposo, Abrão, para a serva Agar, para ter o filho chamado Ismael, para que a sua genealogia permanecesse, a sua genealogia ficasse na terra. Às vezes a gente está querendo dar jeitinho, porque tem o jeitinho brasileiro, em Deus, quando Deus já determinou coisas para nós. Deus não trouxe vocês de Ponta Grossa em vão. A palavra hoje é essa: a aliança de Deus está de pé. Quanto mais sede a gente tem da glória, mais Deus derrama sobre nós. Não importa a idade. Talvez você está assim pensando: será que eu vou conseguir alguma coisa? Será que Deus vai conseguir trazer para mim aquilo que eu pedi há 25 anos, irmãos? A palavra de Deus permanece de pé. Eu sei que o pastor João é igual a mim lá no Rio de Janeiro, e a gente enfrenta alguns problemas, algumas dificuldades que existem no Rio de Janeiro, que muitas vezes são diferentes daqui de Santa Catarina. E eu soube pelos irmãos aqui, pastor, que o senhor passou na estrada, olhou um galpão e falou assim: nós vamos ter um galpão desse tamanho, alguma coisa assim. E o Senhor profetizou que o ministério CI vai ser muito maior. Irmãos, não é para a glória do pastor João, é a aliança que está ligado com o ministério de vocês. Então a gente precisa entender que alguns pontos da vida de Sara às vezes batem com a gente. A minha vida está estéril, há 25 anos eu estou esperando, eu vou dar um jeitinho, eu vou empurrar Agar para Abrão, e ele vai ter um filho com ela, ele vai ser o Ismael, mas Deus vai mudar o nome de Abraão e o nome de Sara, que era Abrão e era Saraí. Deus muda o título da nossa vida, a nossa identidade, para colocar em nós e imprimir em nós a sua identidade. A gente está pedindo esse ano para Deus nos enviar, mas a nossa identidade não foi mudada porque a gente quer continuar com o nome de Abrão e com o nome de Saraí. E ele está dizendo: não importa a idade de vocês, eu cheguei na tua casa para mudar esse luto em tempos de vitórias. A identidade dela mudaria por causa da promessa. As condições delas, irmãos, eram desfavoráveis. Ela não tinha condições de ter filhos por causa do tempo. Já não estava mais ovulando, já não estava na mesma energia, fertilidade de uma menina nova. Não, irmãos, tudo era contrário. E para completar, esterilidade. Às vezes a nossa vida está tão estéril, às vezes as coisas não acontecem, porque a gente está esperando alguém dar um jeitinho para nós, quando na verdade Deus já determinou até para você estar aqui hoje. Eu estou aqui dentro, irmãos, vi ali, eu perguntei para a irmã Raíssa: o ar-condicionado está ligado? Ela: está ligado. Eu falei: rapaz, então estou ligado. Tirei até o casaco com raiva ali, pastor. Eu falei: vou tirar o casaco, porque eu quero sentir esse frio daqui, irmãos. Rio de Janeiro está batendo 23 graus, lá a gente bate dente. Chega aqui essa madrugada, 6 graus. Eu falei: Jesus está voltando, irmãos. Ainda bem que Ele vai voltar com fogo e com glória. Porque, licença. Por que duvidar dos milagres? Coloca na tela aí, varão de Deus. Diz Gênesis
17, 17. Coloca para a gente aí. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e ele fez o que, irmãos? A gente ri de algumas situações, sim ou não? De meme lá no Instagram, sim ou não? Ele riu ao pensar consigo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Ele duvidou por causa da idade. Ele duvidou porque ele não esperava, irmãos, que algo aconteceria nesse tempo deles. Mas quem foi, preste atenção, irmãos, quem foi falar com Abraão não foi eu nem você, foi o anjo do Senhor. E tem algo mais profético nisso. Quando Abraão vê os anjos, ele se prostra, mas não era para prostrar para anjos, então era o próprio Senhor que visitava Abraão. Eu peço nessa noite que o Senhor visite a sua casa. Eu peço nessa noite que o teu milagre aconteça. Eu não sei se ainda eu vou ser avô ou se vai acontecer o milagre, mas eu sei que a minha bênção vai vir. Eu sei que o Senhor se levantará. E se Ele não enviar o anjo, Ele mesmo irá até a nossa casa. E eu peço ao Senhor que hoje, você pode levantar uma das suas mãos, o Senhor vai até a nossa casa, para ungir aquele local, aspergir sangue sobre as portas da nossa casa, para quê? Para que nenhum mal venha, mas aquilo que aconteceu, Senhor, aquilo que deu errado, aquilo que era luto, aquilo que a gente não conseguiu ver, nós veremos para a glória de Deus, porque o próprio Senhor visitou a nossa casa. Eu posso ouvir um glória a Deus? Gênesis 18, 12, coloca aí, só em Gênesis 18, 12. Por isso riu consigo mesma, ao pensar, depois de velha, essa palavra foi mais profunda, esculachou a velha. Ao pensar, depois de velha e enrugada, eu já estou enrugado com 51, vamos lá. E o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Abraão riu e a mulher riu. Na boa, irmãos, se alguém falar para você que não quer 300 vezes, o que você faz? Sacode a poeira do pé, e vai embora, vaza. Fala igual Rio. Vai embora. O Senhor chama Abraão e ele ri. O Senhor fala com Sara e ela ri. Depois de ter mudado o nome, o Senhor diz para ela: você agora vai ser a minha princesinha. Eu vou cuidar de você, porque não é Ismael. Legal, Abraão, você intercedeu por Agar e por Ismael, mas não é através dele. Eu vou até fazer dele fértil, eu vou multiplicar a vida de Ismael, mas o filho da aliança, da promessa, é Isaac. E o Senhor está vendo Sara duvidar. Ela riu do Senhor sabendo que ela era idosa e já havia cessado os costumes. Então Abraão riu e Sara riu. Vamos para Gênesis 18, 14. Vamos lá, diga para o seu irmão Bíblia. Bíblia. Gênesis 18, 14. Existe, aí a palavra vem, irmão, porque Deus dá uns tapas na gente. Mano, Deus dá uns tapas, Deus... Se pudesse chamar uns 3 anjos para arrebentar a gente toda, é assim mesmo. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você e Sara terá um filho. Sabe o que é isso, irmãos? É determinação do céu com a terra. Tudo que o pastor João declarar nesse altar é de Deus com a terra. Eu estava vendo aquele filme Matrix, o 2, o Reload, quase agora, vindo para a igreja. Já tinha preparado a mensagem, eu falei, vou ver um filmezinho, Estélio continuou vendo lá. E Morfeu vai para um lugar e ele chama um cara para pilotar a nave que chamava, você sabe, né? Nabucodonosor. Não sei quantos viram o Reload. Quando ele vai para o avião, para a nave, para o avião lá e tal, ele fala assim: você está preparado para ouvir o que eu estou falando para você? O que essa galera está vivendo? Ele, aonde você for, eu irei. Está parecendo Josué e Moisés. A gente precisa estar aliançado para as coisas começarem a acontecer, não só no Rio de Janeiro, mas em Santa Catarina. Mas é o frio, as pessoas não querem, eu não vou fazer. Para que vir aqui sexta-feira, 10 horas, irmãos? Há um poder sobre a igreja.
Quando vocês oram, aconteça. Os garotos que vocês estão vendo ali jogando bola, amanhã vai estar no Mundial de Clubes, e vocês vão falar, estava lá no CI em 2025. Então a gente precisa profetizar que coisas maiores vão acontecer quando Deus chega na nossa casa. Aí ele fala sobre conserto. Quando Deus quer realizar o seu conserto com o povo, ele usa coisas sobrenaturais do céu para a terra. É Deus visitando o seu povo. O nascimento de Isaac traz o renascimento da promessa, pois o seu nome significa riso. Os pais riram e Deus coloca o nome chamado riso. Já que eles riram tanto, o nome do menino vai ser riso. Mesmo que Ismael fosse o fruto de Abraão, este jamais iria estabelecer a aliança de Deus com a terra. Porque Deus queria, através de um casal estéril, de uma mulher estéril, de um casal idoso, realiançar a sua geração. Ismael foi fruto, presta bem atenção nisso, ele foi fruto da falta de fé e impaciência, pois queriam cumprir o espiritual em algo humano. Presta bem atenção nisso. Às vezes a gente quer humanizar o que é espiritual. Às vezes a gente quer colocar Deus no patamar do homem. Às vezes queremos descentralizar Deus do meio, do centro das coisas e colocar a nossa vontade. Eu não vou para o culto que é frio. Eu não vou para o culto porque o tempo está terrível. Eu não vou porque está calor. Eu não vou porque o carro deu problema. Eu não vou porque isso. Eu não vou. Irmãos, para de colocar você no meio e tirar Deus. E coloca Deus na direção de todas as coisas. Porque o que era impossível vai começar a ser possível na nossa vida. Eu estou profetizando algo aqui porque daqui a um ano eu vou estar de volta. E eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Está comigo aí? Diga glória a Deus. Diga para o irmão do lado aí, tema da mensagem. Não estamos isentos. Você não está isento não. Gênesis 21, versículo 1. Coloca na tela aí, 21, 1. Diz assim a palavra: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Ele vai dizer aqui que agora o Senhor visita esse casal de idosos e depois de um ano, Sara gera um filho chamado Isaque. Uma coisa é Deus dizer que vai acontecer a promessa, outra coisa é o tempo de Deus. E como é difícil aguardarmos o tempo de Deus, porque a gente quer dar jeitinho e a gente quer transferir o que é espiritual para o humano. O versículo 3 do capítulo 21, 3, Abraão coloca o nome do menino, deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Ele colocou o nome que Deus tinha colocado antes, ou dito para a família antes. Abraão não se isenta de cumprir o que Moisés escreveu nos mandamentos de Deus, e ele circuncidou o seu filho como sinal de aliança. A Bíblia vai dizer que depois dos dias de nascido, ele leva o menino para ser circuncidado. O que é isso? Eu tenho que ter um filho, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que entregar minha oferta, eu tenho que entregar o meu dízimo, eu tenho que fazer a obra missionária, porque eu tenho princípios. Uma igreja sem princípios não é uma igreja que cresce. Uma igreja sem princípios é uma igreja que retarda a aliança de Deus. Já reparou na palavra que Sara daria de mamar a Isaque? Vamos lá, capítulo 21, 7 e 8. Olha o que diz o versículo 7 e 8. Ela acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Gente, a velhinha tem 90 anos. Se minha mãe tivesse aqui, eu já falava: ô velho, aí ó. Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Aí o versículo 8 vai dizer: o menino cresceu e foi, irmãos, por quem? Por H?
Foi desmamado por quem? Fala para o seu irmão no lado aí. Foi desmamado por Sara, irmãos. É uma velhinha, irmãos. Olha aí como é que estava a situação da mulher. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete, festa. Quando a gente olha para a lei mosaica, quando a gente olha para os rudimentos da época, para o menino desmamar, irmãos, é de 3 a 7 anos. Quase 7 anos na velhinha, mamando com 90 anos. Já teria mais de 90 anos. Eu me lembro que quando eu era menino, que eu sou velho, tá, irmão? 51 anos. Eu já passei por tudo que você possa imaginar lá no Rio de Janeiro. A minha mãe dava de mamar para a gente até 6, 7 anos, irmãos. E até 10 anos com 10 anos, mamadeira do lado. 10 anos, irmãos. Hoje, 10 anos, eles acham que são dono da casa. Diga, meu Deus, misericórdia. Eles já sabem o que fazem. E quer até pular do navio. Teve uma menina que pulou do navio quando o pai foi tirar a foto. O pai foi lá e pegou a filha. Irmãos, vivemos tempos completamente diferentes. A velhinha de 90 anos está dando de mamar para o menino. Irmãos, quem colocou leite no peito daquela mulher, irmãos? Foi Deus, irmãos. É triste ver a realidade, que não vai acontecer, mas é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Deus está querendo fazer de você uma promessa. Deus está querendo fazer de você um milagre, mas eu não consigo alguém para casar, eu não consigo alguém para estar junto, eu não consigo comprar isso, eu não consigo comprar um apartamento, irmãos. Não há nada impossível quando Deus está no negócio. O problema de Santa Catarina é quando chove, as águas barrentas inundam a cidade. Vai para o Rio de Janeiro, lá chove tiro. E minha mãe fala assim, eu não quero ir para lugar calmo, aqui está muito tranquilo. Eu falei, essa véia está acostumada com tiro, cara. E ela fica de madrugada me mandando mensagem, filho, foi 3 tiros. Eu falei, eita, repórter da madrugada. O filho desmamou entre 3 e 7 anos. E não estamos isentos. Além de toda a história da família de Abraão, vieram alguns detalhes, talvez duvidasse, que eles iriam conseguir. O primeiro detalhe é Gênesis 21, versículo 9. Eu estou falando da história da Bíblia para você entender. 21, 9. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo do seu filho Isaque. Deixa eu falar uma coisa que, irmãos, foi difícil para mim, mas você vai conseguir e você já conseguiu. Quando Deus te der vitória, para de ficar contando para todo mundo. Quando Deus abrir a porta para você, conta depois. Quando for comprar o carro, bota lá no apartamento, na garagem e consagra a Deus. Pastor João, só para o Senhor. Aqui a chave, ora aí para Deus consagrar, para guardar, para não bater com a para-choque em planta, em árvore, poste, aleluia. Irmãos, a Bíblia vai dizer que o menino Ismael, que já era mais velho, estava dentro da casa de Sara. E o menino ria daquele que tinha o nome de riso, porque os pais riram. Presta bem atenção. Às vezes a gente quer colocar pessoas na nossa vida que não querem ver o nosso bem. Não precisa odiar. Eu estava vendo a placa de um carro lá em Balneário Camboriú e estava lá MT 544B ou 8. Eu falei, rapaz, é Mateus 5,44. Orai pelos nossos inimigos. E a pior coisa que tem é orar por aqueles que fazem mal contra nós. Diga misericórdia. Abraão está com 2 filhos dentro da casa, a promessa nasceu, mas existe alguém que nasceu a inveja, o orgulho, a dificuldade de estarem juntos. Aí o versículo 14 de Gênesis 21, olha o que diz aí o 14. Na época em que Anrafel, Gênesis 21, meu Deus, 21, 14, quase que eu falei mistério, Anrafel. O Senhor foi aí. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. E ele os colocou nos ombros de Agar e despediu-a com o menino Ismael. Ela se pôs ao caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Irmãos, vale a pena a gente ler essa palavra. Abraão tinha 2 filhos, Ismael e Isaque, mas ele precisava abrir mão de um,
porque não era o filho da aliança, não era o filho da promessa. Ele iria ser fecundo, frutífero, iria multiplicar, mas chegou o tempo de sair de casa. Ele não estava isento de ver o filho de longe. Ele acorda de madrugada, pega a serva H, pega o filho, coloca no ombro dela, dá um odre de água e manda ela embora. Irmãos, para mim foi muito difícil de pegar o meu celular e bloquear pessoas que não querem ver o meu bem. Foi difícil tirar da minha agenda pessoas que falam mal de mim. Foi muito, porque eu tenho que amar. Irmãos, supere esses momentos, porque tem pessoas que vão ter que sair da tua vida, sabe para quê? Para entrar pessoas da aliança na tua família. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu não estou querendo que você disfarça, fale mal e crie fofoca e crie um vínculo com outras pessoas para falar, lá naquela igreja, aquelas... Não é isso. Pare de falar do seu passado e viva o presente para um futuro. A aliança está na tua frente, mas você tem que herdar com obediência. Gênesis 22, 2. Vamos lá, estou indo embora, irmãos. 22, 2. Então Deus disse, tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Você imagina a mulher que dava de mamar para o filho Isaque. A gente acabou de ter um filho. Eu era estéril. Agora, depois que tirou Agar de casa, tirou Ismael, você vai sacrificar o meu filho? Irmãos, quando a gente tem um chamado em Deus, a gente é colocado à prova. Se você canta bem, você pode cantar melhor. Se você prega bem, você pode pregar melhor. Se você é um cristão numa igreja, você pode ser um melhor cristão. Se você é uma pessoa dupla, que vive uma duplicidade, algo está em casa e na igreja é outra pessoa, você pode ser uma pessoa melhor. Porque hoje eu chamo essa igreja para não estar isento dos problemas, mas Deus está no controle de todas as coisas. Agora é a prova da vida daquilo que era a sua prioridade. Na minha velhice, nos meus 100 anos, eu tenho um filho e agora eu vou ter que levar esse filho para o Moriá. O negócio é tão bonito que quem tem certeza da promessa, da aliança, sobe um monte diante de Deus, irmãos. Abraão vai para o monte, leva 2 servos, pega os cavalos, jumentos, deixa tudo ali e fala assim, eu vou com o meu filho para o monte, nós vamos adorar e daqui a pouco nós vamos voltar. Quem tem Deus no coração vive determinado. Diga para essa pessoa do lado, seja determinado. Vai montar a empresa? Pode investir porque Deus está no negócio. Está me entendendo, irmãos? Vocês não vieram para a Vila Germânica à toa, não. Vai voltar para Ponta Grossa dizendo, nós estamos ainda mais determinados. Porque Deus vai fazer obras maiores, irmãos. Eu creio que Deus vai fazer algo muito maior que a gente nem espera. Agora é colocada a prova. Ele estava com o filho, a promessa foi dada, a aliança estava colocada no lugar da provisão, mas Deus faz uma prova com Abraão. Leva o seu filho para o Moriá e sacrifica ele. Mata o seu único filho, aquele a quem tu ama. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Está na hora da gente abrir mão de coisas que a gente ama. O meu carro é bom. Não é maior do que Deus. O meu trabalho é bom, não é maior do que Deus. A minha esposa, aleluia, o meu esposo, a minha filha, as minhas coisas, aquilo que eu tenho, eu suei para conquistar. Irmãos, nada é maior do que a presença. Tem um louvor do Davi Silva aqui de Londrina, Paraná, que ele diz assim, tua presença é o que eu preciso, Senhor. E ele vai cantando, na tua presença. Gênesis 23, 1. Já estou terminando, amém, irmãos? Esse pastor carioca está falando X direto aí. Jesus, né? Aleluia. São Paulo é Jesus. 23, 1, vamos lá. Sara viveu, quantos anos, irmãos? 127 anos. Então ela ficou com Isaac praticamente aí 37 anos. Vamos dizer assim, uma base. Ela morre e passou da idade que foi determinado, que era 120. Ela morre e não vê mais o menino. Nós não estamos isentos
das mortes. Meu pai era um cara muito durão, pastor. Aquele líder do corpo diaconal chato. Se ele visse um papel na rua e alguém na igreja, um papel caiu no chão, ele falava assim, ó, pode pegar, porque eu sou diácono da igreja, aleluia. E lá na igreja eu pregava, ele falava assim, aqui na igreja tu é pastor, lá em casa tu é meu filho, tu já sabe. Falei, rapaz, esse velho é demais. E o velho se inteirou na obra, trabalhou na obra, conquistou na obra. O carro dele era chamada de pomba branca, que a gente entrava nas comunidades, os traficantes de fuzil falavam, está chegando a pomba branca, porque a gente levava o evangelho 2, 3 horas da madrugada. E muitas vezes eu deixava minha família em casa para ir pregar na comunidade para meninas de 13 anos que estavam se prostituindo e usando drogas. A nossa vida lá não é fácil. A Bíblia vai dizer que depois de várias conquistas, Sara falece aos 127 anos. Você está do lado de alguém que vai ver aí quantos anos aí? Aleluia. Oh, meu Deus. Tem alguns aí que se a gente pudesse, mandava embora logo para Jesus, né, irmãos? Vai para Jesus logo. Mas eu termino essa palavra em Romanos 5:3. Romanos capítulo 5, versículo 3 até... Já está na tela aí? Está na tela? Romanos 5:3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Vamos até o 5. Pode vir o tecladista, cadê o indiano? Ah, já está ali, aleluia. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado gera esperança. E o 5, vamos lá. Essa esperança não nos... Está decepcionado, Gabriela? Nem eu. Alguém aqui está decepcionado com alguma coisa da vida? Ah, estou com um probleminha aí com a minha sogra. A minha sogra é maravilhosa. Está mais perto da minha casa. Eu estou até com medo, irmão, que a gente está sendo tão bem. Aleluia, vamos lá. Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Dá um sol aí, varão. Foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Você está comigo hoje aqui? Você pode ficar de pé? Você pode fazer um exercício igual a mim aí, aleluia. Abrir os braços. Pode vir para cá o louvor também, isso. Eu quero aquela menina aqui da direita, aqui, da minha direita, aleluia. Cadê ela? Já meteu o pé e foi embora? Já foi arrebatada? Irmãos, nos gloriamos nas tribulações. Sabe quando é que você vai provar que é um verdadeiro cristão? Quando você for ser colocado à prova. Quando você tiver que abrir mão. Um dia eu estava em casa e eu falei para minha mulher, eu vou dar o meu carro. E a mulher olhou para mim assim, é de Deus? É, porque eu ganhei e eu vou doar para um irmão da nossa igreja, que ele toda vez ele vem de bicicleta e teve que vender a bicicleta porque não tinha dinheiro. E eu dei o meu carro para ele e fiquei a pé. Sabe o que é a pé para a igreja? Porque Deus mandou dar aquilo que eu mais amava, a pombinha branca que entrava na favela. Às vezes Deus está mandando você dar algo e você está segurando. Às vezes Deus está tentando pedir a você, está tentando, e está toda vez tentando falar para o teu coração que coisas que parecem grandes para nós, elas são pequenas para Deus. Porque Deus quer fazer o impossível, Ele não quer fazer o que você faz. Quem está entendendo, diga amém. Você não está isento de perdas. A empresa não foi legal esse mês, aí eu tive que fechar a porta. Meu filho não está estudando na melhor escola. A minha filha viveu e estudou numa escola muito boa, mas depois teve que ir para uma não muito legal. Porque são os momentos da nossa vida. E nunca reclamemos, porque Deus está no controle. Ainda existe aliança. Amém? Quem está aliançado com Deus aí, diga glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Fecha os teus olhos e fala, Senhor, eu preciso de aliança. Eu preciso ser transformado numa pessoa melhor. O meu coração é teu, Senhor. A tua presença é real. A tua presença é real nesse lugar. A tua presença, ela inunda esse lugar e faz com que a nossa tribulação se transforme em tempo passageiro. Porque tudo nesse mundo é passageiro, mas a presença, ela permanece. Você vai voltar para casa hoje sabendo que você não está isento das derrotas,
das perdas, dos lutos, mas em todas estas coisas, aleluia, oh, recada sarabada, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Essa palavra é para você que entrou aqui, talvez não deu certo, mas a partir de agora vai dar certo, porque a aliança está de pé. Talvez você queria fazer algo e Deus falou, eu quero fazer maior, e você está pensando em coisas pequenas. Deus quer te colocar em lugares altos. Oh, aleluia. Nós oramos agora, Senhor, para que a tua presença inunde o ministério CI, pastor João e sua esposa, que com muito amor e com muito carinho recebeu a minha filha nesse lugar. E como a minha filha amadureceu, Senhor, como o Estélio amadureceu, como eles cresceram, Senhor, porque nesse lugar tem aliança, Senhor, nesse lugar tem presença. Eu quero que você pegue na mão desse irmão para esquentar, e pegue na mão dele aí, e comece a ministrar sobre essa vida. Eu ministro na tua vida aliança, eu ministro na tua vida promessa. Ah, mas tem 90 anos, eu sou estéril, tudo na minha vida parou. A partir de hoje Deus vai apertar o play, Deus vai fazer com que seja melhor do que antes. Deus vai fazer crescer em você uma sede, uma fome.